Olá pessoal, meu nome é Lincoln Luiz França, eu sou aluno do curso de Agronomia do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí. Atualmente eu estou no nono período. Eu vou apresentar para vocês um artigo publicado na revista Crop Protection, publicado nesse ano de 2014, edição 59. O artigo é intitulado Utilização de fosfolipídios como biosurfactantes de herbicidas pós-emergentes. Essencialmente, todas as formulações de herbicidas pós-emergentes contêm adjuvantes para permitir uma maior aderência à superfície da planta e para um aumento da penetração na cutícula. Surfactantes não iônicos são os adjuvantes mais utilizados e são atualmente utilizados em vários herbicidas pós-emergentes. Um exemplo desses são as variações de glifosatos existentes. A maioria dos surfactantes são à base de petróleo. Esses são um dos principais contaminantes de sistemas aquáticos e têm sido implicados como um dos principais contribuintes para o declínio global das populações de anfíbios. Vários estudos têm mostrado essas moléculas como sendo tóxicas para uma ampla gama de organismos, indivíduos, incluindo até mesmo os seres humanos, causando tem relatos até de necrose e apoptose de células. O interesse comercial por surfactantes naturais, os também chamados biosurfactantes, está crescendo a cada dia. Esses biosurfactantes nada mais são do que moléculas sintetizadas por células vivas devido à sua diversidade química. Ele tem bastante interesse, diversidade química, natureza ecológica, um bom desempenho sobre condições extremas. No entanto, seu uso em aplicações agrícolas ainda é raro. Uma particularidade promissora dessa classe de biosurfactantes são os fosfolipídios. Os fosfolipídios são lipídios que contêm ácido fosfórico como mono ou diéster. São constituídos por uma molécula de glicerol de duas cadeias de ácido graxos, uma saturada e uma insaturada, um ou dois grupos fosfatos e uma molécula polar ligada a ele. Recentemente, uma nova estirpe de levedura, a levedura Candida koi, foi identificada. Ela sintetiza grandes quantidades de um novo fosfolipídio. Neste estudo foi comparado a não lactona, a Candida koi, a lactona Stemerella bombicola e o surfactante comercial que em questão não foi nomeado, só disse que é comercial. Foi utilizado como produto químico glufosinato de amônia e óleo de citronela. Esse óleo de citronela é certificado como um herbicida orgânico. Já na extração dos fosfolipídios do meio de cultura, a densidade do óleo foi separada na parte inferior da cultura de Stemerella bombicola e foi recuperado por decantação na fase aquosa. A levedura Candida koi era uma emulsão mais estável. Esta foi extraída e novamente suspensa em etanol. Após a agitação com a vareta de vidro para quebrar o sólido, foi filtrada através de um disco de algodão, recolhida e evaporada até a secura total. A emulsificação desse óleo de citronela foi feita da seguinte maneira. A estabilidade da emulsão inicial era de 15% de óleo de citronela. E em mistura ela foi avaliada visualmente nos tempos de 0 e 15 minutos, 1, 3 e 21 horas, em comparação com aqueles que continham adicionalmente apenas 1% do surfactante comercial e das duas leveduras, a Candida koi e Stemerella bombicola. Aqui, pessoal, as sementes de ambas as espécies foram plantadas em 6 células de bandeja de plástico preenchidas com substrato comercial. No caso do milho, que utilizou milho também no experimento. No caso do milho, foi feita a adubação recomendada para a cultura.
Cada tratamento foi repetido 6 vezes em um delineamento em bloco casualizado, com aplicações de pós-emergência sendo realizadas com 14 dias, após a emergência das plântulas das duas espécies. Foi utilizado para pulverização um modelo de bico T-Jet 88 VS, com padrão cônico e ângulo de pulverização de 80%. De 80 graus, desculpa. O tratamento 15 aqui, com a sigla T15, foi escolhido como surfactante comercial por um ensaio. Tratamentos foram utilizados também tratamento com óleo de citronela mais surfactante comercial. Esse surfactante comercial que é o T15 que eu disse para vocês, a gente vai ver bastante ele para frente, a sigla. Foi utilizado também a levedura Candida coae sozinha ou em combinação com óleo de citronela. Tratamento também com glufosinato de amônia mais o surfactante comercial. A levedura, mais uma vez aqui, Candida coae isoladamente ou em combinação com glufosinato de amônia, o herbicida. E para ambos os estudos, como controle, foi utilizada apenas água destilada. Essa água ela foi pulverizada também. As análises foram feitas 3 e 10 dias após as pulverizações. Classificações de danos de herbicidas, com a sigla HDR, foram feitas utilizando uma escala de 0 a 100 e determinados com base em fitotoxicidades visuais, análises visuais. As plantas foram dispostas em câmaras de crescimento em um delineamento experimental inteiramente casualizado com 5 repetições por tratamento e 6 plantas por repetições. Aqui, pessoal, nos resultados, vamos dar uma olhada aqui nos efeitos do surfactante sobre a emulsificação do óleo de citronela. Na figura 2 aqui, ó, dá pra gente ver que a capacidade do surfactante comercial, Candida coae e a Stermerella bobicola, para emulsificar o óleo de citronela durante um período prolongado de tempo. Dá para ver aqui também que as misturas do óleo foram totalmente immiscíveis na ausência do emulsificante. Isso aqui dá para a gente visualizar aqui pela coluna 1. Já na coluna 2 e 4, podemos ver aqui que os surfactantes comerciais produziram bastante espuma. Isso quando comparado com os fosfolipídios. A lactona Stermerella bobicola demonstrou ser um agente emulsificante visivelmente menos eficaz. Isso nessa análise em questão. Na figura 6 aqui, no tempo de 21 horas, dá para ver que as camadas do óleo de citronela já tinham se separado completamente. Por comparação, a Candida coae, bem como os surfactantes comerciais, mostraram vantagem de reduzir bastante a formação dessa espuma. Isso aqui dá para a gente analisar pela coluna 5 da imagem. Aqui, nessa tabela aqui, dá para a gente ver os efeitos dos surfactantes sobre a atividade herbicida do óleo de citronela. Esse óleo, quando aplicado sozinho ou com a adição do surfactante comercial e mais 2 fosfolipídios, causaram diminuições significativas nos seus pesos, peso seco, fresco e valores de HDR em comparação com as plantas controle. Na tabela 1 aqui, dá para ver que as injúrias em milho, causadas em milho pelo óleo de citronela foram menores do que em plantas de fedegoso. Não foi encontrada diferenças para a massa fresca entre os tratamentos, sendo que apenas o tratamento óleo de citronela mais Candida coae apresentou peso seco inferior. Todos os tratamentos do óleo de citronela combinado com os surfactantes apresentaram valores mais elevados do que o HDR controle. E aqui na imagem das plantas, aqui já nos vasos, dá para ver que as plantas de fedegoso exibiram a típica aparência de queima. Essa queima ela é comumente associada com herbicidas de contato, como no caso o óleo de citronela, que é um herbicida orgânico.
Na tabela 2 aqui, pessoal, dá para ver que ela vai mostrar aqui os efeitos do surfactante sobre a atividade herbicida do glufosinato de amônio. Esse glufosinato de amônio é tratado aqui na sigla como PT. Dá para ver que esse glufosinato de amônio aplicado com adição do surfactante comercial e mais 2 fosfolipídios causaram diminuições significativas nos pesos frescos, secos e nos valores do HDR do fedegoso. Os pesos secos das plantas tratadas com glufosinato de amônio mais os surfactantes foram todos inferiores a eles sem os surfactantes, enquanto que o HDR para o glufosinato de amônio mais qualquer dos surfactantes foram mais altos do que ele aplicado isoladamente. Ainda na tabela 2, dá para ver aqui que, em geral, o milho foi muito menos afetado pelo tratamento do glufosinato de amônio que o fedegoso. Apenas os tratamentos do junto glufosinato de amônio mais o surfactante comercial, o glufosinato de amônio mais a lactona Candida coae causaram reduções significativas no peso seco. Apesar de estar demonstrando aqui que todos os tratamentos contendo glufosinato de amônia apresentaram valores elevados de HDR. Os fosfolipídios Candida coae formaram emulsões estáveis mais duradouras com óleo de citronela do que com Stermerella bobicola, ou surfactante comercial, o que é extremamente importante para o uso prático desses compostos com herbicidas lipofílicos. Depois de 3 dias, as plantas de fedegoso apresentaram fitotoxicidade para todas as 3 misturas. O surfactante mais óleo de citronela foi semelhante ao óleo de citronela aplicado isoladamente, enquanto que o valor de HDR foram maiores com as duas misturas, fosfolipídios mais óleo de citronela, que com o óleo de citronela aplicado isoladamente. Lesões em plantas de milho por mistura de óleo de citronela demonstraram ser menores do que com mistura de citronela mais Candida coae. Essa em questão foi a que mais significativamente reduziu o peso seco. Redução. Quando aplicada com herbicida fosfinotricina, solúvel em água, Candida coae e Stermerella bobicola causaram decréscimos na massa fresca e seca de fedegoso e valores de HDR comparados ao fosfinotricina aplicado sem surfactante. Para o milho, o T15 aqui, que no caso foi o surfactante comercial, mais a Candida coae aplicado com glufosinato de amônia, resultaram em grande redução de valores de massa fresca e seca e valores de HDR. A partir desses resultados, parece que ambos os fosfolipídios são uma excelente promessa de surfactantes e emulsificantes naturais para herbicidas pós-emergentes. Enfim, pessoal, abraço e até a